de começar a Olimpíada, há uma semana, eu fiz uma projeção de medalhas e eu brinco que a palavra é projeção, porque, assim, fala previsão, parece que é a mãe de Ná, parece que eu estou vendo coisas. Não, projeção é um negócio um pouco mais estudado, digamos assim. E aí eu fiz a projeção que o Brasil vai ganhar 22 medalhas. Até o momento, o Brasil está um pouquinho abaixo do que a gente esperava. A gente, entre aspas, perdeu uma medalha na vela, que eu achei que fosse ganhar e as meninas não ganharam. E o boxe está com uma medalha a menos do que eu achei que fosse conquistar. Então, o Brasil está com 2 medalhas a menos. Só que ainda dá para recuperar. Faltam 10 dias e o Brasil tem mais de 40 chances de medalha nos próximos dias. Então, por exemplo, a medalha do Hugo Calderano do tênis de mesa, que ele vai disputar o bronze, não estava na minha projeção. Ele não era favorito à medalha. Então, se ele conquistar, a gente sobe um pouco na projeção. Então, tem várias medalhas, medalha do futebol feminino, do basquete, a medalha do vôlei masculino, eu não estou projetando nessas 22. Se vier, ajuda a gente a subir um pouco. Então, a gente está um pouquinho abaixo do esperado, mas tem muito tempo para recuperar. Esse é um bom ponto, né, Teco? Se a gente está realmente abaixo do esperado, porque essa é uma sensação que a gente tem, né? O Teco falava isso no começo do programa, né? Uma sensação que a gente tem de ou as pessoas não estarem, como é que se fala assim, desempenhando tudo que podiam. Tem uma frente que acha que nós estamos sendo prejudicados, com a qual eu não concordo, e tem uma outra frente que eu tenho dúvida, que é onde eu queria te perguntar, que nós teríamos uma certa fragilidade psicológica em momentos decisivos, né? Isso é uma coisa que frequentemente a gente fala. O Brasil sempre perde na hora decisiva, a não ser uma ou outra exceção, que daí passa a ser vangloriada e tal. Como é que você vê isso? Então, eu discordo disso tudo, porque assim, a gente só acompanha o Brasil. Então, e o Brasil leva 270 atletas e sai com 22 medalhas. Então, muito mais atletas perdem do que ganham, é matemática. Os Estados Unidos ganham 120 medalhas, mas levam 500 atletas. Então, eles também muito mais perdem do que ganham. E a gente, como a gente acompanha só os brasileiros, a gente tem a impressão que acontece só com os brasileiros. Mas hoje a França está pé da vida, porque a francesa número 1 do ranking mundial perdeu para a brasileira no judô. A favorita era a francesa, a brasileira venceu. No tênis de mesa, o chinês número 1 do ranking mundial foi eliminado. O cara é número 1 do ranking mundial e foi eliminado. Então, assim, a gente acompanha muito mais só as nossas derrotas e fica com essa impressão. Mas a verdade é que todos os países têm esses problemas de favoritos que não confirmam o status. A grande diferença é que os outros países têm uma espécie de. Os outros grandes países que eu digo, né, as potências, Estados Unidos, China, Grã-Bretanha, Japão, França, eles têm o que eu chamo de step. Então, quando um favorito não confirma o status, um outro cara que não tem tanta chance de medalha vai lá e conquista essa medalha. Aí eles esquecem que eles perderam. Então, hoje, no judô, eu falei, a francesa número 1 do ranking mundial perdeu para a brasileira. Mas 5 minutos depois, o francês Ted Riné foi campeão do judô. Então, eles não marcam muito as derrotas, porque eles ganham muitas medalhas. A gente fica marcando as derrotas porque a gente ganha menos medalhas. Mas, no final das contas, os atletas que são favoritos e não confirmam o status, é a mesma porcentagem. Os americanos, os franceses, os chineses, os brasileiros, porque isso é o esporte. Então, acho que é um sentimento que a gente tem porque a gente é carente. A gente é carente, a gente acha que todo mundo vai ganhar medalha, mas não, a proporção, repetindo, 270 atletas o Brasil levou, vai sair com 22 medalhas, né, a projeção. Muito mais gente vai perder do que ganhar, infelizmente. E aí a gente fica marcando com as derrotas.